Você consegue ir passando para mim? Claro, por gentileza. Vou passando para você sim. Bom, pessoal, então, uma boa noite, prazer estar aqui com você. Obrigado, Maurício, pela oportunidade para falar com um público tão especial. A gente já falou de transformação digital, que já era um assunto extremamente importante antes da pandemia, né? E agora, então, ainda mais, né? As pessoas estão, pessoas e empresas indo para o digital, né? Então, já o termo Go Digital or Die está cada vez mais vivo, se me permitem um trocadilho. Então, o que a gente vai tentar passar aqui é um panorama da importância da transformação digital, por que que esse fenômeno aconteceu e está acontecendo, ah, e como que as empresas de qualquer tipo, de qualquer porte, têm que se preparar para uma questão de sobrevivência, já não é mais uma questão de escolha, ok? Então, se a gente for falar de mundo, o mundo, contexto mundial, a gente está falando de o mundo VUCA, né? A gente está falando de um mundo cada vez mais volátil, ou seja, a dinâmica da mudança é uma constante, então novos mercados, novos serviços, eles surgem com uma velocidade muito grande. Se a gente for pegar, por exemplo, do tempo da televisão até o primeiro celular, né? Então a televisão por muito tempo era o que existia de mais novo, de mais inovador, depois do rádio. Então se for pegar do rádio para a TV, foi um espaço de tempo muito longo. Mas se for pegar da TV para o celular, também, mas do celular para wearables, para notebooks, para novos processadores. Hoje a gente tem capacidade computacional na nossa mão que a NASA não tinha no lançamento do primeiro foguete. Então, as coisas mudam muito rápido. Muita incerteza, então a gente não tem aquela questão mais preditiva de fazer longos planejamentos. Então, quem trabalha com orçamento anual ou aquela visão de planejamento estratégico de 5 anos, sem que haja uma revisão, esse planejamento ele foi feito para dar errado, porque não tem mais como a gente prever muita coisa, né? É claro que é fácil falar hoje, mas em termos de pandemia, né? Ainda que houvesse talvez algum tipo de alerta no final do ano passado, ninguém preveria que a gente estaria nessa época do ano falando em não ter mais carnaval, adiando o Réveillon, todo mundo em casa. E a complexidade também. Então, à medida que nascem novos mercados, novos serviços, muita mudança, um contexto econômico, político e social que também muda, você arrumar soluções e serviços para melhorar a vida das pessoas também acaba ficando muito mais complexo, né? Porque você tem que emergir com novas práticas e novos jeitos de fazer. E a ambiguidade, né? Com públicos cada vez mais diversos, com contextos cada vez mais voláteis, não tem mais aquela questão de uma solução para todo mundo, né? Então você acaba tendo muita ambiguidade. Então não é 0 ou 1, agora é 0 e 1, quem sabe 2, né? Ou 1, 0, 1 e 2. Então esse é um contexto que a gente tem. O VUCA, na verdade, ele nem é um termo muito novo, tá? O mundo VUCA ele é um termo que foi cunhado logo depois da Guerra Fria, para falar como seria o mundo depois da queda da cortina de ferro. Mas hoje, com a transformação digital, voltou o termo a toda aí. Vamos lá? E aí tem um cidadão chamado David Snowden, da IBM, que ele criou esse framework que eu chamo de Kinefin. Que ele tem hoje, a gente tem contextos que são óbvios, né? Que você pode usar as práticas anteriores, que aquilo vai funcionar. Então, um exemplo disso é a cozinha do McDonald's. Ela é o mesmo layout, o mesmo processo no mundo inteiro, salvo uma customização ou outra de produtos por conta do mercado local. Então, lá não tem muito nem o que pensar, né? Já está certo o que eu tenho que fazer, a prática já está mais testada, aquilo não vai mudar. Aí você vai para um contexto onde você tem questões mais complicadas, que aí você já tem que escolher um pouquinho mais quais são as boas práticas, entra aqui uma questão de analisar antes de dar uma resposta para alguma situação. Depois você vai para o complexo, onde você tem que explorar algumas soluções para saber qual é a melhor. E aí você dá uma resposta, é onde nascem as práticas emergentes. Então, onde começa a ser alguns buzzwords como práticas ágeis, como a própria transformação digital é um pouco disso, de você ter que explorar, perceber o resultado e você dar uma resposta numa situação de necessidade para um serviço ou produto. E o caótico, que é o que a gente vê todo mundo correndo para casa para trabalhar frente a uma pandemia, onde você não tem nem muito tempo de explorar, perceber, analisar. Você primeiro vai agir por uma questão mais de sobrevivência, para depois você
perceber o que está acontecendo e dar uma resposta. Então, onde nascem as novas práticas. Então, aqui a gente pode dar um exemplo muito grande de o próprio home office. Ele acaba sendo um tipo de novas práticas que emergiram dado uma situação de caos. A gente não sabia direito o que ia acontecer no outro dia, se fica em casa, se volta, se tem vacina, se não tem. Então a gente teve que reaprender a criar novas práticas para poder, num contexto agora, trabalhar de casa e tudo mais. Pode passar? Então a transformação digital, aqui acho que é um ponto importante, né? E aqui acho que a gente tem que frisar, ela utiliza tecnologias emergentes para criar ou modificar produtos ou serviços. Mas também, e aí que eu quero frisar aqui, né, que ela utiliza a tecnologia, então a transformação digital, ela não é apenas relacionada à tecnologia em si. A tecnologia no contexto de transformação digital, ela é meio. Então, ela vai suportar a condição de mudança de produto, serviço, para que a gente possa fazer rápido. Mas a tecnologia sozinha em si, ela não faz muita coisa. E também, quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando também só de colocar um site web e automatizar um trabalho manual. Você também automatizar e digitalizar seus processos, você mudar a sua cultura e ter uma obsessão doentia pelo cliente. Então, é você usar tecnologia, processos, serviços e um jeito de pensar para dar cada vez mais experiências encantadoras para o seu cliente. Então, é reimaginar o negócio para a era digital, como a Reinvent faz aí na questão do legal. Eu já fiz o jabá, hein? Tá pago. Exato. Não, e André, eu queria tentar trazer mais um ponto que eu acho que assim é muito interessante esse ponto que você coloca, que a tecnologia ela é um suporte, né? Ela não é o fim em si mesmo, né? Ela é meio que uma mentalidade. Muitas das vezes, o caminho não necessariamente é você construir ou você colocar o software mais robusto que automaticamente se transforma na melhor solução para o negócio, né? É muito mais a maneira de pensar, a maneira com que você constrói todos os seus fluxos internos, que muitas vezes tem um resultado muito superior se comparado a simplesmente você colocar o software mais robusto que tem no mercado e achar que ele vai fazer o trabalho sozinho, né? A brincadeira não Isso. é meio essa. Senão se você só escolhe pela tecnologia, você tem um risco muito grande de automatizar a sua burocracia. E aí, na verdade, o que você está fazendo você deixa mais rápido uma experiência ruim. Talvez o cliente ele te perceba de uma pior maneira, só que agora é muito mais rápido. Sabe aquela história do Homer Simpson, que existem três jeitos de fazer as coisas, né? A certa, a errada e a dele, que é igual a errada, só que mais rápido. Às vezes, se você não mudar o jeito de pensar, às vezes, se você não cuidar das suas pessoas e não olhar para os seus processos com muito cuidado e só pensar em tecnologia, você pode estar fazendo errado, só que mais rápido. Exato, não, isso é uma preocupação que é muito engraçado, né? Quando você não está aculturado a colocar o consumidor na frente, muitas das vezes a tecnologia ela é simplesmente vista como a salvadora, né? Ela é literalmente aquela boia que joga pro pessoa que tá se afogando, né? Isso. Eu já vi muita empresa indo por esse caminho, simplesmente achando que plugar a tecnologia por si só faria todo o trabalho. E isso é conhecido que não é o caminho de maneira isolada. Definitivamente não é. Pode passar? Pode sim. E aí, pessoal, o que eu trago aqui é a gente tem uma série de tecnologias, até reforçando isso que o Maurício colocou, né? Então, hoje você tem Big Data, que é para você fazer muito melhor uso dos dados que existem por aí, né? Tem aquela frase manjada que o dado é o novo petróleo, né? Então, quem tiver o dado, ele vai sair na frente para poder gerar melhores ofertas. Então, hoje você tem áreas de empresas muito grandes que trabalham com o que chamam de Customer Insights, né, que cuidam de pegar toda a massa de dados que uma empresa gera e tem de clientes e como que a gente faz para tentar prever o hábito de consumo, saber qual é a melhor oferta.
a questão de inteligência artificial, computação em nuvem, que vai reduzir a capacidade interna de processamento das empresas, porque você terceiriza isso, internet das coisas, que vai deixar desde o seu carro a tua geladeira mais inteligente. Mas tudo isso é muito legal se a gente estivesse num showroom, olhando, numa feira de tecnologia, olhando essas aplicações. Mas se a gente for pegar a internet das coisas, por exemplo, ela na sua geladeira, ela tem que servir para resolver algum problema do seu cliente de geladeira. Então, desde seja para ela poder verificar se está faltando alguma coisa e te avisar, seja para ela verificar que está na hora de fazer degelo, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a tecnologia ela tem que viabilizar a solução de um problema, a diminuição de uma atração, de alguma experiência, tem que resolver a vida das pessoas. Então, não adianta só você pôr a tecnologia por si só, porque, de novo, vai virar uma coisa de showroom, que é legal você olhar, mas na sua vida meio que não vai fazer muita diferença. Então, conheça as tecnologias, mas saiba quais são os casos de uso que eu vou conseguir aplicar para o meu negócio, para um novo mercado, um novo serviço, ou até para atender melhor o cliente que eu já tenho, para melhorar a experiência do que já está comigo já faz um certo tempo. Isso serve para qualquer tipo de indústria. A gente não está falando aqui só de big companies, né? Ou só de áreas de tecnologia. Então, isso serve desde o escritório de contabilidade ao bar da esquina que quer, talvez, automatizar algum processo da cadeia de suprimento, ele quer fazer uma forma de pagamento mais rápida com o fornecedor. Então, é a tecnologia a serviço de uma melhor experiência. E aí você também tem um cliente lá na ponta, né? Então, o avanço tecnológico ele não para, então a gente tem muitas mudanças acontecendo de maneira muito rápida. O acesso a essas ferramentas digitais elas estão cada vez mais democratizadas, né? Então, num lançamento de um wearable, por exemplo, hoje você compra aquelas pulseirinhas inteligentes que marcam passo, batimento cardíaco, num preço muito mais acessível do que era na entrada. Então, você consegue dar acesso à tecnologia de uma maneira mais democratizada hoje em dia do que antigamente. Todo mundo tem um dispositivo móvel na mão, um ou dois, né, e não sai de casa mais sem ele. Se sair, volta para ir buscar. Então, já virou uma extensão do corpo. E isso, né, traz para as pessoas um maior conhecimento, uma confiança. O conhecimento é interessante, porque as pessoas vão julgar o teu produto sem muita paixão. Então, hoje os reviews, eles dominam aí a questão de compras online e determinam se a pessoa vai ou não comprar no seu mercadinho, no seu escritório, se ela vai contratar o seu serviço com base no que as pessoas colocaram ali. Então, eu arrisco, hoje eu conheço mais sobre uma empresa até antes de precisar do serviço dela. Eu também tenho a questão de confiar no poder na mudança, porque eu sei que vai ter um monte de coisa para eu testar e experimentar. E o cliente ele também está ávido por experimentação. Ele não tem mais uma questão tão fiel quanto de marca. Então, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, provavelmente a grande maioria, 50% mais um, teria uma conta talvez num banco incumbente, mas também teria um banco incumbente que às vezes são os quatro maiores, mas também teria uma conta ou duas digitais que fez para brincar, ou fez um Nubank, ou fez um porque, assim, se eu não der certo aqui, eu vou em outro lugar. Então, assim, se você não tiver um bom serviço, uma boa experiência, um bom preço, ou seja, juntar tudo isso, as pessoas vão trocar você assim, sem ter muita cerimônia. Se você estiver esperando um carro da Uber e demorar, o aplicativo travar, você vai abrir o 99, o Easy Taxi, sem problema nenhum. Então, hoje a gente tem muito mais escolha na mão. Vai sair na frente quem dá a melhor experiência e quem atende melhor, usando tecnologias para isso. Pode passar. E aqui tem um termo que eu acho interessante da Christine Moyer, do Gartner, que quando você pensa só na tecnologia, como o Maurício comentou, e aplica isso, então, eu vou colocar aqui no meu escritório um chatbot. Chatbot, para quem não conhece, é uma inteligência que ele usa algoritmos e textos prontos. Então, ele acaba interagindo com você. É uma inteligência artificial, só que não muito, para você, sei lá, em vez de você mandar alguém para o call center, a pessoa digita lá uma pergunta, se aquilo tiver uma base de conhecimento, ele responde. Mas se essa sua base não estiver boa, se o chatbot pode até ser bom, mas a hora que você passa para um atendimento mais personalizado, o seu site, o seu aplicativo também não é bom,
Ou se você, por exemplo, acha que você tem um site, já é digital, já estou surfando na onda, ela diz que não, né? Você tem que pensar no todo, né? Senão você só está passando o batom digital, que é um pouquinho do, né? A coisa continua ali, não é muito boa, mas você passa um batom aqui para dar um retoquezinho. Então, transformação digital é de fato você pensar na transformação como um todo. Então, a transformação aqui é o principal ponto, mais do que o digital muitas vezes. É como que você pivota o teu processo, como que você revê a, a forma como você vai atender, vai ofertar seu produto e serviço, como você faz parceria e quais vão ser as tecnologias que você vai usar para suportar tudo isso. André, deixa eu fazer só um comentário aqui. Uma coisa que é muito engraçada, principalmente quando a gente está falando em empresa menor, é muito comum você ver sócios de escritório de advocacia, ou mais mesmo, isso não só na advocacia, mas em algumas outras áreas, quando eles querem fazer a transformação, eles querem dar um ar mais novo, um ar de transformação digital dentro da empresa, eles fazem muito a reconstrução ou redesenho da marca do escritório, da grafia do nome, para falar que eles estão sendo mais modernos. Ou seja, no final do dia, o que você está falando para a gente é que o negócio vai além disso, né? Ele é totalmente diferente, inclusive, disso, né? É muito mais interno, como é a cultura que está ali dentro, do que propriamente a carcaça. Isso, bom ponto. Eu acho que quando a gente fala de você ter uma marca totalmente que inspira inovação ou que dá essa impressão para o seu cliente, mas se na hora de você ofertar seu serviço ele é muito burocrático, ele demora muito tempo, você provavelmente não fez transformação digital ainda, né? Então é muito normal você ter. Eu vou trazer algumas experiências que eu já vi, por exemplo, você tem alguns bancos digitais que já eles dão lá aquela experiência de você abrir a conta 100% digital. Aí você vai no aplicativo, você tira foto e tal. Só que depois, no final, você tem lá um exército de pessoas escaneando as fotos e conferindo a assinatura manualmente. Então, assim, a impressão é de digital, mas o seu processo é totalmente burocrático. Então, e qual que é o impacto disso, né? Porque você dá a opção de abertura de conta digital rápida, mas o ok para confirmar a conta demora 15 dias. Então, aí você, na verdade, você está destruindo a sua percepção de valor. Então, ter um site muito bacana, um tom de voz descolado, acho que ele vai fazer parte da sua transformação, mas ele não é tudo, né? Como a gente fala, né? É você usar processo, cultura, tecnologia para uma melhor experiência do cliente. É como o Magazine Luiza faz, por exemplo, né? Lá a Luiza Trajano costuma falar que é o cliente no centro, a empresa em volta. E como que ela desenha tudo isso para, de fato, ofertar essa experiência sem fricção, com um bom uso das tecnologias, mas também com uma mentalidade muito voltada a experimentar, em tomar risco, em não perder tempo com burocracia e usar o mínimo burocrático possível, por aí vai. Calma que daqui a pouco eu vou perguntar para você, do ponto de vista de cliente, o que que você esperaria de um escritório de advocacia que tem essas características. Mas vamos mais para frente, vamos avançar um pouco mais para o pessoal ter mais conteúdo, mais do seu conteúdo, porque eu vou trazer essa pergunta de novo. Meu Deus, vamos lá. Já vai pensando. Ok. Aqui é uma imagem bem bacana, porque aqui você pode pensar em transformação digital. De novo, acho que já está ficando repetitivo que não é só tecnologia. E de fato não é. É você de fato atender os clientes com a maestria e percebendo com o uso de tecnologia a melhor forma de fazer isso. Então você pode fazer uma transformação do ponto de vista das suas operações. Então como que você usa a tecnologia para deixar, e aí tem o exemplo da UPS, para deixar o seu serviço, a sua cadeia logística mais inteligente, mais eficiente. E aí, assim, não adianta, se você fica mais eficiente no seu processo, a sua experiência final para o cliente ela vai melhorar, né? Porque você está mais rápido, você está mais ágil dentro de casa. Então, você vai fazer algo olhando para dentro, mas que, na verdade, vai refletir para fora. Você também pode colocar a questão de transformação digital no modelo econômico de negócio.
Então, antigamente, você tinha lá as empresas que vendiam software. Então, você comprava lá aquela caixa, pagava lá o Windows, por exemplo, o pacote Office e uma caixa de CDs, passava lá para o cara da TI, ele instalava no máquina de todo mundo, você pagava lá os seus 15 mil para X licença. E aí veio a questão de você criar novos modelos de negócio de software como serviço. Então, agora eu não vendo mais o CD e a instalação na tua máquina, eu vou vender a licença. E isso tanto para a própria Microsoft, já faz isso com o Office 365, a gente tem exemplo aqui da Intuit, ou Guia Bolso, ou a Quinto Andar, que são modelos aí de plataforma que estão ficando cada vez mais comuns, onde você conecta pessoas. Então, de novo, isso é uso de tecnologia? Mas teve que ter uma visão de negócio para perceber como que a gente poderia tirar vantagem disso para ofertar um serviço diferente. Porque era um saco você ficar comprando o software e as caixas, e você ter lá aquele armário cheio de CD ou disquete, dependendo da onde a sua empresa estava, de quão longeva ela é, para você ter lá dentro do seu TI esse montão de coisa. Então, não fazia muito sentido. Você pode também transformar o seu negócio do ponto de vista de produtos e serviços. Então, você tinha lá o exemplo da Netflix, que eu gosto muito, que eles colocam, né, que é você dá um atendimento 6 estrelas para um mundo 5 estrelas. Então, você tinha lá o exemplo da Blockbuster, onde você tinha a fricção, por assim dizer, de ter que ir lá alugar o filme e depois ir lá e devolver. O Netflix começou a mandar pelo correio. Depois ele começou a mandar pelo streaming. E aí ele começou a ter conteúdo em celular e tablet e Smart TV. E aí isso evoluiu ainda mais. Agora ele produz conteúdo com base até no perfil do público, da cultura local do país onde ele está. Então, que são as séries originais Netflix. Então, aquilo que começou ali com entrega de vídeos em casa, né, e depois ele começou a entregar vídeos que eram mais a ver com o cara que aluga muito filme de terror, ele já mandava filme de terror, ou seja, já começou a facilitar a vida do cliente, até você chegar a uma oferta de produto e serviço que é você produzir conteúdo original na língua do sujeito. Então, isso também é transformação. E você também pode fazer transformação digital no que diz respeito a canais de atendimento e engajamento do cliente. Então, aqui a figura ele mostra de maneira muito bacana que você tinha, por exemplo, a Ford, BMW, que eles tinham uma solução que era vender carro. Mas as pessoas não precisam de carro, as pessoas precisam de locomoção. E aí você tem Uber e Lyft que resolve um problema sem ter que vender carro. Você tem lá o Airbnb. Claro que tudo isso, né, o Airbnb, por exemplo, na situação que está hoje, ela tá mal das pernas, por conta das pessoas não estão viajando. Mas ainda assim é um modelo de negócio, tirando a pandemia, muito campeão, porque as pessoas têm uma necessidade de ter um local para dormir, não de ter um quarto e tal. O Airbnb ele fala, então eu vou virar a maior empresa de hotelaria sem ter nenhum quarto. Aí você tem a indústria da música, né? Eu não preciso ter CD, eu quero ter uma música que eu gosto, não CD das 12 outras que eu não vou curtir. Aí você tem o Spotify. Aí, como eu falei também do software como serviço, a IBM que vendia capacidade de processamento, hoje isso está na nuvem. Eu não preciso ter mais o seu servidor dentro do meu escritório, a menos que tenha uma questão muito core. Então, você ter essa transformação no negócio, olhando para esses 4 esferas, é um bom guia para você olhar para a sua empresa e saber onde é que eu posso inovar aqui. Então, ou no meu canal, ou na forma como eu engajo com o meu cliente, ou nos meus produtos, ou no meu modelo de negócio, ou na minha cadeia interna de processos e logística. E como que as empresas deveriam conviver com isso? Ninguém está falando aqui, ok, vamos esquecer tudo que a gente já fez hoje e vamos agora todo mundo para o digital, que lá é o sucesso. Não. Existe um livro muito bom que chama O Dilema do Inovador, do Clay Christensen, que ele fala justamente desse erro, de pessoas que vão apostar tudo na inovação e acabam esquecendo do core, que é aquilo que ele já tinha. Então, hoje você pode usar a inovação e tecnologia para otimizar produto e serviço para clientes que você já tem, e você vai ter que manter essa sua base, né? Mas você também pode começar a pensar do além do seu core, né? Como é que você pode expandir a sua gama de produtos e serviços, adicionando produtos e ativos àquilo que você já tem
e talvez até entrando em mercado adjacente daquele que é o teu mercado core. E, né, num nível maior, é você ir para além do negócio, onde você desenvolve novos produtos e ativos. E aí você está falando muito de criação de novo mercado, então de atender uma necessidade do usuário que às vezes ele nem tem ainda, ou não sabe que tem. A gente tem as Big Tech se destacam muito nesse cenário, né? Acho que para quem acompanha um pouquinho do noticiário recente, o WhatsApp Pay entrar no Brasil, então a questão do Bacen para... Mas assim, era um aplicativo de comunicação que ia virar uma conta de pagamento. Agora você pega a base de clientes do WhatsApp, então imagine você já de um dia para a noite você migra sua base de clientes que tem o WhatsApp instalado, e ele vira um cliente da tua conta digital. Então você já de um dia para a noite vai ter potencial de virar o maior banco do mundo, em número de clientes, claro. A Magazine Luiza, por exemplo. Então ela começou ali com linha branca e ela começou a ir para o e-commerce, aí virou marketplace, que aí eu posso vender, eu que eu tenho minha lojinha posso vender minhas coisas através deles. Agora ele já tem o Magalu Pay, ou seja, já entrou no mundo de pagamentos, tem consórcio da própria linha dela. Então, assim, ela não pensou só no core dela, que era a loja fixa para vender linha branca e briga por preço. Ela também surfou nessa onda do além do core e do além do negócio. O que tem que existir é um equilíbrio. A virtude está no meio, não é assim? Então, é você ter uma divisão do teu orçamento, por exemplo, para atender o que é core, mas pensar no que você pode investir para além do core. E, se for o caso, investir um pouquinho em pesquisa e desenvolvimento para tentar ir além do teu negócio. Isso vai ser uma questão de sobrevivência, porque se você não pensar nisso, alguém vai. Né? Alguém já deve estar pensando, inclusive. Acho que, André, aqui para a gente, para o nosso mundo, né, do direito, existem ameaças, existem oportunidades, vamos chamar assim, né? Quando você olha por esse lado, é óbvio que a gente tem uma série de restrições do ponto de vista legal, né, que a OAB ela não autoriza você fazer a mercantilização da advocacia com outros produtos agregados, mas ao mesmo tempo existe um movimento dentro do mercado que está criando soluções que integram o jurídico, né? Fazendo com que ele vire um produto ou um serviço. Um caso muito interessante é da empresa que já antes era uma, agora são algumas empresas que de forma escalada elas ingressam com ações judiciais em caso de atraso de voos, né? Que inclusive tem hoje uma discussão muito grande na OAB o quanto que isso é possível ou não. Tem outras linhas, né, que são ameaças, que são, por exemplo, as Big Four, isso principalmente nos Estados Unidos, né? As Big Four, por exemplo, elas estão integrando e estão criando departamentos jurídicos dentro das empresas. Afinal de contas, né, grande parte do serviço de auditoria, contabilidade e consultoria que essas empresas têm lá dentro, ela tem como área irmã praticamente o departamento jurídico, né? Muitas dessas soluções elas são necessariamente construídas em cima de conhecimentos jurídicos, né? Então, assim, existe um campo muito grande, e aí acho que em resultado e concluindo, há uma quantidade muito grande de empresas, tanto as law techs quanto legal techs, né, que seja no Brasil, seja fora do Brasil, estão criando uma série de soluções. Isso seja para e tem muito gestor jurídico olhando para isso, acho que é muito importante, principalmente para online distributed resolution, para automatização de sistemas de gestão de contratos e afins, né? Acho que até numa conversa que a gente teve com o Ricardo Dalmaso, que ele era da White Life Studios e hoje ele voltou para ser o responsável pelo departamento, pela área de litigation do Facebook. A gente desdobrou bastante esse tema de online distributed resolution, né? E a importância, aí sim, voltado para o cliente, de quanto que é importante
para o cliente ele não ter que passar pela dor de resolver um problema com o seu fornecedor, né? Seja o banco, seja o Uber, seja qualquer outro serviço, e ter que ir necessariamente para o Poder Judiciário. Entendi. Existem outras maneiras intermediárias, né? E isso é uma bandeira, né, em uma série de empresas hoje. Sim, eu acho que do ponto de vista, eu não sou um conhecedor profundo do mundo legal, mas eu acho que os escritórios, de repente, a mentalidade é o seu cliente está fazendo isso, se transformando, e como que você vai poder ajudar ele nisso? Eu acho que não necessariamente você tem que ser o cara lá, o Law Innovation, enfim, mas de repente é você falar, ok, mas o contexto que eu tô vai mudar, né? As discussões vão ser outras daqui para frente. Como é que eu me engato nisso? Sem dúvida. Na verdade, o advogado, para ele ser um bom advogado, ele precisa estar alinhado com o propósito do seu cliente. Sim, muito. Porque senão você vai virar aquele dentro de uma empresa que está lá entregando valor digital e tudo mais. O jurídico tem que ser enxergado como um parceiro, né? E não falar, pô, agora vai chegar lá para ter 20 pareceres, vai travar aqui, né? Como é que você é mais parceiro da tua empresa? Porque, de novo, o teu cliente ele vai se transformar. Agora você pode ajudar ou você pode não ajudar, né? Aí vai cada um com a sua consequência. Exatamente. Vamos seguir? Vamos. E aqui a gente já está tendo essa questão mais conceitual, né? Então, as empresas digitais inovadoras, elas sempre vão utilizar a tecnologia para uma melhor experiência digital dos seus clientes. E aí, como as pessoas estão com o celular a maior parte do tempo, quando a minha experiência é digital, eu acabo conseguindo fazer parte da vida do meu cliente em mais momentos. Então, eu, quanto empresa, eu consigo ter mais relevância. Então, eu consigo, talvez, observar o hábito de consumo para fazer uma oferta mais acertada. Eu consigo, a gente tem softwares aí de gestão financeira que conseguem, por exemplo, falar, olha, você está abastecendo nesse posto, mas 2 postos para frente está mais barato. Então, tudo é uma questão de advisor. Então, você consegue ser mais participativo na vida do seu cliente, né, com essas ofertas mais contextualizadas. Você também tem que pensar na operação digital, como eu disse, não é só você ter o melhor aplicativo, a melhor experiência até onde o cliente pode ver, mas a sua experiência de funcionário é totalmente cheia de fricção. É, acho que para quem para não começar do zero, você ter conexão com ecossistemas digitais também é interessante para você começar a participar mais de modelos de plataforma, por exemplo, ou se conectar com a CAT, Nova Bra, Hub, Cubo, para ter empresas que possam, esses hubs que concentram startups que estão ávidas para oferecer serviço, até como uma forma de você acelerar a sua transformação. E pensar, de fato, numa inovação digital, usando tecnologia como meio, não como fim, para ofertar essa melhor experiência e os melhores serviços. Pode passar. Aqui é um estudo da McKinsey que ele mostra comportamento. É um estudo europeu, mas não vai mudar muita coisa por aqui. Então, ele pegou por faixa de idade o uso de serviços digitais antes e depois da pandemia e qual que é a propensão dessas pessoas voltarem para o mundo físico depois da pandemia. Então, só para pegar um exemplo aqui, a gente pega aqui a camada do meio, que são as pessoas que realizavam serviços simples. Então, você tinha ali na faixa de 51 a 64, poucas pessoas que usavam digital para isso. No pós-pandemia, isso quase triplicou. No pós-pandemia, não, durante a pandemia, perdão. E entrevistando esses caras, eles não querem voltar. Então, eles não vão deixar agora de usar o aplicativo, que ele tinha uma certa resistência, mas com a pandemia ele não teve escolha a não ser usar para poder pagar suas contas e pedir comida, seja lá o que for. Então, como é que vai ser esse novo modelo pós-pandemia, né? O que a gente vai aprender com isso para esse cara agora que está acostumado numa experiência mais fluida no celular dele, né? no smartphone. E aqui também falando da forma como as empresas vão reorganizar o seu trabalho, já está se discutindo, inclusive aqui, né, quem vai voltar, quem não vai. A gente viu o caso da XP,
o Nubank, que falou, olha, esse ano ninguém volta, vamos continuar assim. Você tem empresas repensando o modelo de escritório, por exemplo, será que faz sentido ter uma sede, ter tantas mesas, tantas cadeiras? E as empresas começaram a verificar o seguinte, poxa, a gente acha que ficar perto aumenta a gestão e tudo mais, mas na verdade estar longe em home office deu mais poder para as pessoas, as decisões estão sendo tomadas de maneira mais rápida. Claro que existem as suas exceções, né? Existem aí pessoas que estão sofrendo aí com a tentativa de vigilância constante dos chefes, mas infelizmente eu acho que isso não é a maioria. Mas você já tem empresas que ainda estão revendo, olha, só a parte crítica vai ter que estar aqui no escritório, vai ter gente que é esporádico, tem gente que nem vai voltar mais para cá. E tem um grande banco europeu que ele conseguiu tomar 104 decisões numa única semana. Essas decisões, olhadas mais de perto, levariam 4 meses se todo mundo tivesse no escritório usando as antigas formas de trabalho. Então, como você teve que empoderar mais as pessoas, você diminuiu a supervisão, as pessoas tinham que tomar decisão ali, porque não está fácil ficar chamando por vídeo toda hora, você acelerou o processo de decisão, você talvez esteja entregando mais valor agora do que antes, preenchendo o relatório dentro do escritório. Não, e André, tem uma coisa que é muito interessante, um segundo estudo da McKinsey, que acho que a gente até havia comentado, sobre o home office e a qualidade da adequação do home office entre as empresas. Foi muito interessante esse estudo que a McKinsey traz, que é em que eles falam que a diferença daqueles que consideraram a, a adoção do home office um sucesso e aqueles que não consideraram a adoção do home office um sucesso. O ponto que foi mais interessante que eles abordaram foi que mais de 50, quase 50% daqueles que consideraram a mudança um sucesso, que conseguiram fazer mais ou menos o que o seu exemplo trouxe, o Banco Estrangeiro, que fez 104 decisões, uma coisa em um mês, contra 4 meses se fosse na rotina normal, se deve a um investimento anterior na qualificação dos seus profissionais em soft skills. Ao, ao mesmo tempo, aqueles que não fizeram, esse mesmo estudo da McKinsey diz que apenas 9% daqueles que não tiveram não tiveram sucesso, eles tinham investido anteriormente na parte de soft skills e capacitação dos seus funcionários para trabalhar nesse ambiente digital. Né? Acho que se você for olhar empresas como que já tinham uma cultura mais ágil, uma questão mais descentralizada de tomada de decisão, mais flexibilidade de horário, essas empresas sofreram infinitamente menos do que as empresas que tinham um padrão mais rigoroso de trabalho, de horário e de ter que ver as pessoas ali, né? Eu acho que tem uma questão que a gente fala hoje muito de você estar comprando hora, você está comprando valor para as pessoas gerarem. A empresa talvez mais rígida esteja comprando o tempo das pessoas e não a capacidade de entregar delas, né? E isso é uma boa reflexão para pensar também nesses momentos de hoje, para a gente não retroceder quando a gente ir para o nosso momento pós-pandemia, assim que vier uma vacina, para a gente não voltar para a era das trevas, né? Se eu posso dizer isso. Não, e acho que na advocacia essa fala sua ela tem um valor ainda maior. Por quê? Muito da precificação do advogado hoje ainda é em cima da base horária. Então, não necessariamente os escritórios eles estão preparados até deste ponto de vista para uma mentalidade mais ágil. Eu acho que essa que é a grande reflexão. Foi o que você comentou. Há o risco de estarmos comprando apenas horas. E está comprando um sacão de horas ou uma solução, um serviço campeão, uma experiência ou um valor a ser gerado, a capacidade de criação das pessoas. Esse talvez uma reflexão importante que não pode deixar de ser feita. Exato. Não, e isso é muito importante dentro do mundo do direito. Afinal de contas, a base
de toda a estrutura de precificação do direito ainda é feito em Ainda é cima de na hora. horas. É na base É, da não, por hora. exemplo, tem algumas discussões, por exemplo, não sei em direito, mas em consultoria. Que é, por exemplo, eu vou contratar horas de uma, sei lá, uma consultoria dessas Big Four para um problema. Será que ela toparia fazer um success fee? Ou seja, vou te contratar por taxa de sucesso. Você vem aqui e trabalha para melhorar meu processo e aquilo que economizar eu te dou 30%? Né? Será que eles topariam fazer ao invés de só vender a hora? Né? É um modelo de negócio muito arrojado, mas já existem algumas discussões. Fala, não, tudo bem, a gente vai meiar o negócio aqui. Se der certo, você tem. Se der errado, você está comigo também. É, no mundo do direito, eu vou te dizer que existem vários fatores aí em cima do success fee. Você tem muito a questão da independência, né, do advogado, que não necessariamente o negócio ser feito é o melhor caminho para o seu cliente, aí é a questão do risco. É, mas ainda assim, é extremamente importante o mundo do direito ter essa reflexão em relação àquilo, se a gente se a gente continua comprando hora, né, até hoje, será que se é isso ainda é o melhor formato? Né? Acho que tem muito a ser discutido ainda dentro dessa seara, dentro do mundo do direito. Sim. Mas vamos seguir porque essa conversa, meu amigo, É. vão ser alguns seminários até a gente chegar a alguma conclusão. Sim, sim. Ó, aqui a gente só fala dessa questão, né, de o cenário pós-pandemia vai ser de organizações mais planas, né, aproveitando por dar para medir o valor adicionado da força de trabalho, não só as horas que a gente tem ali. Aquele mundo homem-hora vai deixar de existir, talvez, o valor, ó, o valor que a minha hora gera, em vez de hora em si. Então, a realidade de times menores e multifuncionais e a decisão está mais descentralizada nesses times que vão conseguir, por conta disso, resolver cada vez mais coisas, né? Pode passar? Bom, então aqui é um pouco de, acho que a gente fecha a parte do contexto, né? Então é como que uma empresa, um indivíduo tem que se preparar para a transformação digital, né? Então a gente começa a falar alguns de comportamentos digitais, que na minha opinião, inclusive, é um primeiro passo. Se você quer se inserir nesse mundo digital mais ágil, buscar a melhor ferramenta primeiro é o passo errado. O primeiro passo é como você acredita e começa a sentir a necessidade e acreditar na mudança. E aí a ferramenta vem a reboque. Então, assim, as empresas e indivíduos têm cada vez mais perceber a urgência das coisas, então olhar para o cenário macroeconômico, político. Então, lembra, o mundo VUCA é o KNEF, né? Tá tudo muito complexo. Então, perceber a urgência das coisas, ter maior uso de dados para melhorar a sua tomada de decisão, é uma obsessão, de novo, doentia pelo consumidor. Esse cara que tem que ser atendido e ele está com mais de necessidades para ser atendida. Ele não é mais tão fiel às marcas, mas sim às experiências. Então, uma tecnologia ela pode ser copiada, mas a sensação que o teu usuário teve ao receber o teu serviço, o teu produto, muitas vezes ela não é copiada, vai ser algo único. Então, isso tem que ser percebido. Dentro das organizações, o modelo de colaboração e de troca, em detrimento do modelo de silos, onde cada um faz o seu papel e joga a demanda para o outro, e você não tem aquela visão de cadeia de valor e todo mundo na mesma cadeia, né? Então, eu quero fazer uma venda, então todo mundo faz parte da cadeia de venda, né? O vendedor, o que separa, o que entrega. Então, não, você ter todo mundo nesse time, ao invés de ter o departamento de vendas, o departamento de separação, o departamento de logística. Mas como que eu junto esses três e eles passam a enxergar o cliente como uma coisa só? E a questão também do comando e controle, né? De eu mando, você faz. Isso não combina mais com o mundo atual, né? As pessoas estão cada vez mais buscando conhecimento, elas querem ser desafiadas. Você vai ter que desafiar as pessoas. Aí você pode até falar, mas tem gente que ainda prefere. Ok. A reflexão é, se você tem pessoas que ainda não têm essa mentalidade e preferem que alguém mande ela fazer algumas coisas, talvez não seja essa pessoa que você queira
está ao final do seu processo de transformação, né? Porque o Jim Collins tem uma frase que ele fala que você tem que ter as pessoas certas no ônibus e as erradas fora, e depois você senta as pessoas certas nos lugares certos, e aí agora a gente pode ir para qualquer lugar, porque a gente está com as pessoas certas dentro do ônibus. É uma frase polêmica, né? Porque pessoa certa e errada tem lá suas discussões, mas é uma coisa para se refletir de quais são os comportamentos que você quer ter como organização e quais são os comportamentos que você tem que ter quanto indivíduo para poder estar aí no mercado e tendo uma posição de destaque. A questão de você ter tolerância a falhas, e aqui eu não estou falando complacência, né? Errar ele não é tão bom, mas se você errar experimentando, e errar pequeno e errar barato, ok, você está lá numa cultura de experimentação num mundo cada vez mais complexo. Então você não vai acertar sempre. Então quem experimenta tem que ter essa questão de tolerância e a quebra dos silos e você focar em cadeias de valor horizontais e não em departamentos verticais. André, vou aproveitar da sua experiência que você está numa empresa que tem uma cultura e uma, rígida, né? Porque você está numa instituição financeira, que é muito semelhante em um dado sentido da cultura de um escritório de advocacia. Por quê? Não se tem, pela tradição, essa cultura de aprender, experimentar e optar por, por eventualmente testar a falha e consertar rapidamente. Tá? Isso não é natural dessas culturas. Qual é o caminho que vocês têm utilizado e que você acha que pode ajudar as pessoas a trazer essa cultura nesse ambiente mais ríspido, vamos chamar assim? Ah, bom, a resposta é meio de consultor, né? Depende. Porque a inovação ela é experimentar, né? Quando você vai querer um projeto de inovação, muitas vezes você não sabe qual vai ser o resultado, né? Então você vai pedir ROI, GPL, às vezes não é o que você vai ter. Você está apostando em algo. Então acho que começa é uma mudança de cima para baixo, né? Tem uma questão cultural que tem que vir de cima, mas também tem que vir da base para cima. E aí o que eu vejo muito e não é um exemplo que eu vivo, mas é uma constatação talvez de muita literatura e alguns estudos, é que se você quiser mudar uma cultura, você tem que sim cuidar de cima e cuidar do meio, da base. Mas o meio, a gerência média, é que tem o poder de fazer de fato a mudança. Existe um termo que o pessoal chama de vácuo da gestão, né? Então a estratégia está de vamos inovar. E aí o cara desdobra lá para baixo, galera, vocês têm que inovar. Só que aí o gerente médio está cheio de meta, cheio de operação para tocar do dia a dia. E aí onde ele vai arrumar tempo? Então ele vai priorizar o dia a dia. E aí essa questão da transformação cultural, digital, já ela acaba se perdendo. Então eu acho que tem o cuidado com esse vale, né? Entre o estratégico e o operacional, o tático ele tem que ter respiro para fazer a transformação e advogar por ela. Mas quanto maior a empresa, acho que maior vai ser o desafio. Ainda mais quando a gente fala de empresas aí longevas, né? De muitos anos. É difícil você ter, talvez acho que o maior exemplo de empresa que pivotou muito rapidamente foi o próprio Magazine Luiza, né? E aí investiu nos webs e tal. E aí também tem um outro ponto que é importante para a mudança de cultura, né? Às vezes a gente investe muito em vamos mudar o mindset, mas às vezes você precisa começar a fazer, né? O quanto que a atitude precisa guiar o novo pensamento. E talvez é equilibrar, né? Em vez de você ficar investindo em muita palestra e muita coisa, muito curso, é você começar a fazer aquilo que reflete a cultura que você quer lá na frente. Então, você quer uma cultura mais ágil, então comece você também a tirando burocracia, a não fazendo reunião inútil, a não a valorizar o tempo das pessoas, a pensar no usuário. Ainda que você não acredite 100%, mas a atitude vai fazer com que as pessoas mudem o pensamento. Não é o tem um modelo de Schuch que eu vou até mostrar aqui, aquele caminho de mude o pensamento para mudar a atitude, talvez é melhor você fazer o contrário. Mude a atitude para poder mudar o pensamento. É um pouco do fake until you make it, sabe?
Uhum, sim. André, para todo mundo saber exatamente o que quer dizer que essa palavra todo, eu sei que o mundo da inovação usa muito. Explica para gente o conceito de pivotar. Ah, tá. Pivotar, pessoal, estou com o meu celular para encaixar aqui. Opa, acho que ele foi. Bom, vou segurar aqui. O pivotar, na origem da palavra, é você pegar algo que é vertical e você deixa horizontal. Né? Para quem manja de Excel sabe lá o que é o pivot table. E o pivotar é um termo que veio de um livro muito famoso do Lean Startup, chama Lean Startup, ou Startup Enxuta, do Eric Ries. Não tem um consenso sobre o nome, sobre a pronúncia do sobrenome. E ele fala o seguinte: dado o mundo da sua experimentação, então você tem uma ideia e você coloca essa em prática e lança alguma coisa na mão do cliente para experimentar se aquela hipótese de produto ela funcionaria. E depois que você lança e testa, ele fala: você quer pivotar ou você quer perseverar? O pivotar é: isso aqui não deu certo, eu vou mudar o produto de novo, ou seja, eu vou de vertical para horizontal ou vice-versa, e eu vou testar de novo. Se o resultado for bom, a gente vai para perseverar. Então, eu consigo escalar aquilo. Então, quando a gente fala de pivotar o negócio, pivotar a carreira, é você fazer uma mudança muito radical. Maravilha, porque essa é uma palavra que, apesar de ser comum nos ambientes das empresas, não necessariamente ela é tão comum do pessoal fora. Mas É, então, não, acabou virando um buzzword muito por conta do livro do Eric Ries, da Startup Enxuta. sim, sem dúvida. Eu super Não, recomendo para qualquer área, tá, pessoal? É um livro que você tem que ter de. Vai falar muito do que a gente falou aqui de tolerância, cultura de experimentação, empoderar as pessoas. exato, que era que na verdade eu ia fazer como um resumo, né? Ou seja, no final do dia, você tem que, se a gente tiver que pensar em começar de algum lugar, ficou a impressão que é sempre pela mentalidade das pessoas, né? Você tem que construir dentro da sua organização, seja ela um time muito grande, seja ela um pequeno departamento, a mentalidade de construir a cultura, de experimentar algo novo e principalmente estar aberto algum espaço de falha. Obviamente que no mundo jurídico existem falhas que têm consequências, a gente tem que saber separar o joio do trigo, mas criar essa cultura de autorizar tentar alguma coisa diferente, não ficar sempre no automático do sempre foi feito assim, né? Ah, isso é fundamental, porque não só o jurídico, né? Acho que toda a área de controle, qualquer organização, as pessoas meio que olham com um olhar um pouco, né? Puta, né? Chegou aqui quem vai travar o meu processo aqui. Mas eu acho que, assim, dentro de um processo de inovação, por exemplo, acho que o errado é você falar, não vamos atender lei, não vamos fazer. Isso é errado, ponto. Mas o Uber, por exemplo, ele assumiu o erro de entrar no mercado não regulado, a regulação veio depois. Né? Ele assumiu esse risco e fez isso com algum respaldo jurídico, imagino. E talvez não é você não fazer as coisas em conformidade, mas é como eu posso inovar influenciando. Não é assim, não dá por conta dessa lei, tá? Mas qual que é então o jeito de conseguir fazer com esse mesmo benefício? Como é que você está junto comigo dentro do problema, né? E trabalhando mais perto para a gente poder entender se é uma questão de influenciar órgãos reguladores, é uma questão que a gente pode encontrar uma saída que não tira nenhum tipo de legislação ou de regulação, né? É o mais lutar junto do que só apontar e falar que pode ser feito e engaveta, porque assim alguém vai fazer, né? E é ponto. As startups estão aí porque eles assumem muito mais risco, né? A gente também tem que ter essa cultura de assumir e claro, falando risco controlado, né? Ninguém está falando para colocar coisas que coloquem em risco a imagem e reputação de uma grande companhia, mas é como que a gente pode navegar nesse mundo juntos, né? No final do dia é um pouquinho da história de como você pode construir como departamento jurídico uma relação com a tua área com a tua área de apoio, né, que você está apoiando, e mais ainda do que isso, né? Em alguns momentos você tem que adaptar o jurídico, por mais que seja uma área de consulta, em uma certa extensão, tem um processo em curso de mudança,
para que ele vire um parceiro de negócio, né? Que é o que você falou. Vamos juntos. Ok, não necessariamente o modelo que você pensou originalmente ele funciona, né? Foi porque tem entrave legal, porque tem um risco muito grande, mas há meios de a gente chegar no mesmo, vamos nos locomover, né? Que é a questão que você trouxe no começo. Não necessariamente é o carro, mas eventualmente a gente consegue, dentro da lei, autorizar que você chegue até o modelo de moto, né? É, E isso atende à sua necessidade. Eu acho que essa nuance média que o departamento jurídico ele ainda perde um pouco, né? Quando você trata no dia a sim, dia. sim. É igual você falou, hoje está na moda o termo, vamos ser business partner, né? Parceiro dos negócios. É de fato ter isso. Não é abrir mão de convicções, daquilo que tem que ser feito e é correto, mas como que a gente inventa essas coisas também, né? Exato. Não, acho que essa. E isso começa por começar a entender a mentalidade que as áreas de negócio estão trazendo. É justamente o que você falou. Você precisa entender o miolo do fim que você está buscando. A partir do momento que você entendeu o miolo da finalidade daquele produto ou serviço, aí fica muito mais fácil de você dar aconselhamento jurídico e, eventualmente, até Sim, tomar o risco. com certeza. Bom, aqui é o que eu falei, é o modelo de Schuch, né? Que ele fala que o pensamento digital tem apelo no aprendizado. Então, qualquer transformação que a gente for fazer, né, a gente está convidando as pessoas para experimentar. O verbo não é implantar a transformação digital, mas é experimentar a transformação. Então, é o que eu falei, né? O Schuch ele foi muito feliz em inverter a questão da cadeia, né? A cultura ele vai para a base e ao invés de você mudar o pensamento para mudar o comportamento, ele fala, olha, muda o teu comportamento, começa a fazer conforme você acredita e aí o pensamento das pessoas vão mudar junto. Porque vai ter uma série de questões de pressão de par, as pessoas vão começar a melhor desempenho, as pessoas vão querer seguir. Então, como você, de fato, começa a fazer, né? Não ter aquela paralisia da análise, vamos investir, vamos. Né? Você tem que ser ágil até para pensar a sua transformação, né? Não dá para você fazer um processo de transformação digital ou agile e estruturar isso em cascata, né? Então, começa com pequenos experimentos, começa com pequenos comportamentos, pequenos hacks corporativos, você vai conseguir no final aí de um curto período já começar a ter algumas mudanças interessantes para essa sua mudança de comportamento, de mindset, né? Falar bem mindset depois do Porta dos Fundos ficou complicado, mas acho que é por esse modelo mental mesmo, mas também não fique achando que é primeiro o pensamento e depois você vai lá para a ação, né? Acho que no mínimo você tem que fazer as duas coisas meio que age e pensa e aí esse é o segredo para você de fato ter algum resultado no curto prazo. E André, você acha possível construir uma mudança de mentalidade de uma hora para outra? Assim, você construir ela, você não, agora eu resolvi que eu virei ágil, tô mudando a maneira de trabalhar aqui do meu escritório, da minha empresa. Ou você acha que isso é possível ou não? Tem que ir aos pouquinhos. Não, tem que ir aos pouquinhos, é baby steps. Você vai ter empresas que estão num momento maior, empresas que estão no modelo mais inicial, mas não dá para ser, vamos tomar a empresa do modelo que ela tinha antes para esse agora, né? Você vai ter que primeiro começar. Tem um vídeo lá do Simon Sinek, que ele fala lá do Golden Circle, que é comece pelo porquê, né? Se você falar lá o como e o que, beleza, as pessoas vão fazer, mas naquele modo automático, né? Você tem que dar o propósito. Então, quando a gente fala de transformação digital, é porque a gente quer de novo, a gente quer estar no mercado, a gente quer dar melhores ofertas, a gente quer ser perene quanto empresa, a gente quer dar mais oportunidades para as pessoas aqui dentro. E isso é que as pessoas vão comprar, né? Ninguém compra o blockchain, compra o que o blockchain vai oferecer para elas, né? Então é aquela questão do job to be done, né? Eu não compro a furadeira e também não compro o furo na parede, eu compro um quadro pendurado, né? Esse é o job. Então
você tem que entender qual é o propósito, começar pelo porquê. Essa é a minha grande dica, porque senão vai virar aquela coisa mandatória, comando e controle. A partir de hoje você não faz mais isso, você faz desse jeito. Tá bom, mas por quê? Não, porque a gerência mandou. Sabe aquelas cartas antigas, assim, de quadro de empresa, de tipo, é proibido jogar papel no chão, assinado a gerência. Fica aquele negócio. Então, você não pode investir muito nisso. Então, primeiro você tem que o ser digital está muito mais do lado direito, né? De ser transparente, cara que confia em coração, que confia que as pessoas vão fazer o melhor delas, que coloca o cliente no centro de tudo e que a oportunidade de experimentar muito. Né? E aí, se você do lado esquerdo é uma consequência. Que aí você consegue investir mais em inspeção, em de valor, em adotar metodologias mais ágeis e ter tecnologia mais a seu. Mas se você não tiver o lado direito resolvido, o esquerdo é que você falou no começo, né? É o primeiro passo errado. Uma coisa que acho que é interessante é meio que eu vou fazer uma sacanagem com você, porque você falou do Agile e você adora o Agile, né? Na verdade, muita gente adora adotar o Agile e o incremento da eficiência que o Agile ajuda, não necessariamente porque o Agile é bonito, lindo e maravilhoso, mas sim porque ele autoriza você, ele te dá mais poder para executar as coisas dentro da empresa, ele dá mais eficiência, e a eficiência no final do dia ela faz duas coisas, ela acelera a forma de você trabalhar e as coisas evoluírem, você tem menos burocracia, né, menos entrave, e como resultado, você, supostamente seu trabalho fica muito mais eficaz, você vai ter que trabalhar menos. Sim, sim. Na verdade, você faz menos e melhor quando você faz no ágil, né? Porque você trabalha de maneira mais focada. Aí, claro, né? O método ágil é uma outra live aqui. Espero que comece no horário. Mas é como que a gente tem uma questão que as pessoas acham que a agilidade é uma questão aplicada só a equipes de TI, né? Quando na verdade não. O ágil ele é muito pautado no que é na metodologia Lean, lá do método Toyota, que preza muito por eficiência. Então, você pode perfeitamente colocar isso aqui em qualquer contexto. Porque ele vai preconizar questões como, olha, ao invés de você ficar mandando e-mail para os outros, vai lá e conversa com as pessoas. Porque assim você vai conseguir resolver mais rápido. Né? Isso não é um luxo que a TI tem que ter. Né? Qualquer pessoa deveria aplicar isso, se é que já não aplica. Né? O Então, meu tá aqui atrás, ó. aí, ó, tá vendo? Muito, muito bom. Uso de Kanban, verificação de fluxo, muito bom. Mas, de Exato. novo, para quem ainda não conhece nada de ágil, é o que faz a TI, não. Ágil é um novo modelo de fazer coisas que vai preconizar muito mais as pessoas e o fluxo de valor. Você pode usar, começou na TI, mas isso está expandindo para o negócio. Sim, vamos seguir? Vamos. E aqui é o que eu falei, né? Hoje você tem que você está pautado em entregar tarefa ou entregar valor, né? Não necessariamente são as mesmas coisas, né? Imagine que você tem um projeto e você entrega o projeto no prazo. Não entregar algo que ninguém quer no prazo, ou que ninguém vai vender e não vai ter apelo, não é sucesso mais. Né? O sucesso é entregar valor no menor tempo possível. Então, ainda que você tenha que fazer menos tarefas focada para a geração de valor, é isso que as empresas têm que buscar. Não é só mais quantos e-mails eu disparei, quantas autenticações eu fiz, mas qual está sendo o valor que eu estou gerando para o meu cliente ou para a minha organização. E, claro, não dá para dissociar. Né? Se você está gerando valor para o seu cliente, você está gerando valor para o seu negócio. E aqui acho que é o que sintetiza muito o que é o tal do ágil no negócio, né? O ágil fora da TI. O Spotify e o Lego são duas empresas que são tidas como referências mundiais em agilidade. Né? O Spotify é muito mais pautado em tecnologia, né, em TI, só que o Lego é brinquedo. E ele fala o seguinte: a gente nunca terminou nossa transformação ágil digital. A questão toda a gente está sempre se equilibrando entre ir para o mundo burocrático que a gente cresceu, né? Então, imagina o Spotify, era uma startup que agora é a maior streamer de música do mundo. Como que esse cara cresce sem perder a mentalidade startup, sem perder a agilidade, sem perder o empoderamento das pessoas? Então, eles vão estar sempre se equilibrando entre ir para o mundo burocrático ou ir para o mundo caótico, porque
Se você cresce muito e também não tem o controle, não tem o mínimo de burocracia, você vai para o caos, né? Só que também, se você for tudo para o lado da burocracia, você vai se encher de controle e vai perder a sua essência de startup, que é de entregar valor, de empoderar e tal. Então, a agilidade no negócio é sempre você trabalhar no que a gente chama de mínima burocracia viável, né? Então, é como que você consegue ter no seu escritório, por exemplo, o menos burocrático possível. Isso daqui daria uma. Só esse conceito dá um seminário inteiro quando você vai tratar dentro de departamento jurídico de empresa ou em um escritório de advocacia, né? Porque cada departamento ele tem existem N tipo de N controles que são necessários dentro da advocacia. A gente trabalha muito com prazo, principalmente quando está falando na área e turma do contencioso, mas a gente precisa conseguir pensar de uma forma um pouco mais conectada com a empresa, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Até Sim. porque existem processos que eles cortam o jurídico, né? Eles passam pelo jurídico, né? O jurídico ele não é o Sim. dono do processo, então ele precisa estar obrigatoriamente conectado. E ele não pode gerar Sim. uma burocracia desmedida para a empresa. E isso é uma É, das grandes dificuldades que a gente vê. e aí tem um pouco das pessoas, né? Será que você está tentando ter muito controle? Será que você precisa daquele controle? E aí você tem isso desde o nível mais operacional até o nível mais estratégico, né? Então, acho que assim, atira a primeira pedra quem nunca fez um reporte inútil que você vai mandar na sexta-noite, que ninguém vai ler no final de semana e quiçá vai ler na segunda. Então, assim, por que você perdeu o teu tempo fazendo aquilo, sabe? Então, tem entender o que de fato é valor, né? Às vezes não é o reporte que está no valor, é o e-mail com a informação, não é o PPT lá cheio de coisa. Então, como que eu gosto desses exemplos mais pé no chão, porque senão a gente acha que tudo tem que ser muito digital, né? Não, mas essa transformação de mentalidade digital, de gerar e agilidade para geração de valor tá nas pequenas coisas também, né? E como que você favorece coisas que de fato agregam, não uma fábrica de PPT, por exemplo, que talvez seja um dos grandes males das empresas modernas, né? Um PPT para cada tema. Então, e menos conversas e menos trocas, enfim. Não, e ao final do dia, às vezes o menos é mais, né? Foi o que você comentou. Às vezes uma informação do e-mail ela integra e entrega melhor do que toda a quantidade de PPTs e Excels, eventualmente grandes assessments. Às vezes eles são muito melhor entregues em outro formato. A questão é o quanto que você entrega de valor, né? Mas assim, qual que é o valor dos dados para que eles virem de fato uma informação útil para a empresa, né? Isso, é isso aí, Eu acho que esse é o grande perfeitamente. pulo do gato, né? Que é uma grande Aham, dificuldade nas empresas. sim, sim. E aí a gente indo já para a reta final, né? A grande dica do mestre Bruce Lee, né? De absorva o que é útil, descarte o que não foi, acrescente o que foi genuinamente seu, né? Então, adaptações são altamente possíveis, né? Você não é obrigado a ir para o modelo ideal da noite para o dia e também tem que olhar como você consegue fazer o teu caminho da tua empresa para chegar nessa transformação digital, né? Acho que vai ter muita referência, vai ter muito case, mas não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você vai ter que olhar muito o teu contexto, adicionar as suas crenças nesse modelo e seguir, ok? André, Oi. como você está no celular, que deu problema, que deu pau no teu computador, eu vou trazer, porque você não consegue enxergar. A Paula ela trouxe uma pergunta que é assim, que é a seguinte: se o que você comentou anteriormente tem a ver com é conectado com o pensamento Lean, o que eu faço e deveria fazer e o que não deveria e o que eu posso melhorar. Tá. Não, ótima pergunta. Como eu disse, né, a agilidade ela vem aí do Lean Manufacturing, que é o sistema Toyota de produção, né, que revolucionou o mundo automobilístico, porque você tinha lá aquele sistema de linha de fabricação lá que vinha desde do Ford,
E os japoneses pós-guerra foram lá e revolucionaram, fazendo rituais, uma série de questões aí de Game Walk, que é você ir olhar o projeto, onde o projeto acontece, você usar uma série de ferramentas que priorizem aí a inteligência coletiva e não mais aquela questão do comando e controle que vinha do modelo mais fordiano. A transformação Lean, acho que ela encaixa muito na transformação digital e Agile também. O Lean está muito associado à agilidade na questão do seu ritual e aumento de produtividade e eficiência. E acho que assim, como você mudar, fazer uma transformação nesse sentido, acho que é o mesmo caminho de você tentar, você tem que fazer a mudança no nível de C-level também, ele tem que comprar a ideia, a base tem que entender o porquê das coisas, então tem que saber vender muito bem para o nível operacional, mas na minha opinião pessoal, é extremamente importante que a gerência média participe. O middle management ele vai ser quem vai determinar se aquilo vai ser bem sucedido ou não. Então, É, assim, eu não sei o que você está fazendo ou se você deveria parar de fazer. Talvez o parar é vender a ferramenta pela ferramenta sem que as pessoas saibam por que estão fazendo aquilo. Eu acho que o fazer mais é investir mais no propósito, mostrar os resultados, que é isso que as pessoas compram, né? E à medida que a pessoa vê que um time está alcançando um desempenho bom e está entregando e tendo destaque, eu acredito muito na questão da pressão dos pares. Aquilo vai acabar contagiando a empresa e as pessoas vão fazer aquilo. E aí entra no modelo de Schuch ali que eu coloquei, que de Schuch não, de Schuch, que é você o comportamento de um grupo vai mudar o pensamento dos demais. E aí você começa a contagiar isso. Né? Então é não começar grande. Você não vai mudar. Se a sua empresa é muito grande, não vai mudar da noite para o dia. Né? Você vai ter que começar pequeno e talvez com observar esses três níveis, né, de operacional, tático e estratégico. Começa com um time que começa a gerar resultado e vendo o porquê, e não as ferramentas. até porque, né, André, o Lean ele é muito conectado a você girar os processos livre de atrito, né? A partir do momento que você constrói um processo e você demonstra que ele flui muito melhor do que ele era antes, e obviamente foi o que você disse, o novo processo ser aprovado, ele está no nível da média gerência, né? Uhum. A partir do momento que ele se comprova como gerando valor porque ele diminuiu a fricção interna dentro da empresa, gerou menos movimentos, né, vamos chamar assim, dentro da empresa para que chegasse ao mesmo resultado, que esse é o conceito básico do Lean. Eu acho que o que você comentou de a pressão dos pares é uma coisa que é inevitável, né? Existe uma competição entre departamentos que dentro de uma empresa, principalmente numa empresa em que todos são da mesma profissão, né? Que eu acho que vira um pouco inevitável. Sim. Ninguém quer ficar para trás, né? Então você vai a pressão de par ela é comprovada. Né? Só que se as pessoas começarem a fazer e ter resultados, as pessoas vão querer copiar. E é uma cópia boa, né? Porque no final todo mundo vai sair ganhando. Então, eu acho que esse gráfico também endereça um pouco do que a Paula perguntou. Se a gente fosse querer fazer uma transformação digital, que, de novo, passa por você ter processos mais enxutos, que é o que preconiza o Lean e o Agile, primeiro você tem que olhar para a sua organização e saber quais são os talentos, a sua estrutura e as formas de trabalho que você tem, porque isso também vai ter que mudar. Né? Quais são os seus ativos, qual que é o ecossistema que você faz parte, quem são os seus parceiros, se tem alguma questão de você acelerar, como a gente falou, de você plugar com algum ecossistema de startups, de soluções mais rápidas, e como é que está o teu portfólio de produtos e serviços. Né? E aí você vai para uma camada de... Isso vai acabar habilitando algumas iniciativas da sua transformação, que é você não mudar tudo, né? Você ter lá um ou dois pilotinhos que no final vai servir, ó, tá vendo? Viu como funciona? E aí depois a gente começa a colocar em outros planos. E aí você começa a traçar uma estratégia digital alinhada com a sua estratégia de negócio. Então, a gente volta para aquela questão, né? A tecnologia não é tudo. Então, é como que eu uso tecnologias digitais
que vão me ajudar a aumentar a receita, vão me ajudar a reduzir meu custo de serviço, vão me ajudar a encantar melhor o meu cliente. E quando eu alinho isso, eu começo a ter uma estratégia de negócio direcionada para o mundo digital. E aí eu vou começar a ter melhores ofertas, eu digitalizo e digitizo minha operação. Aí tem um termo, né? Digitalizar e digitizar são coisas diferentes, né? Vale colocar que digitalizar é você basicamente eliminar papel, né? E digitizar é você eliminar pessoas, brincadeira. É você tirar trabalho burocrático e você automatizar algumas questões mais repetitivas e que não agregam valor, né? E tudo isso também para você conseguir inovar em novos modelos de negócio. Então é um pouco daquele core, além do negócio e além do core, além do negócio. Então seria um roadmap aí proposto, não é fácil, né? Dentro de cada caixa aqui tem um catatal de coisas a ser feito, mas é um modelo que eu pessoalmente acredito muito, de você ter habilitadores ali, pensar na sua empresa primeiro, né, na base, e só depois você conseguir de ter você ser uma empresa habilitada digitalmente, e aí considerando não só as tecnologias, mas o seu jeito de fazer, as pessoas e a sua cultura, aí você consegue pensar numa estratégia de negócio com drive no digital. No final do dia, né, André? Acho que a grande sacada aqui é saber aonde que dói, né, no calcanhar, né? E começar dali, né? Tem que entender aonde que tá dando problema dentro da empresa, onde que são os grandes gargalos de fricção e começar por ali, né? Sim, um bom ponto é você talvez começar com onde está mais, onde, como é um experimento, não vá começar com a tua galinha dos ovos de ouro, né? Comece com áreas mais adjacentes, com cadeias de valor menores, e você resolvendo aquele pedacinho, você começa a expandir. E igual você falou também, né? Eu tenho que ter um senso de prioridade. Não adianta eu ter um problema, eu investir, exemplo do hospital, né? Eu coloco o que há de melhor em ressonância magnética, só que o meu atendimento ali no PS é ruim, é todo manual e tal. De repente não era a ressonância o melhor que eu deveria investir. Era como talvez eu retiro a tração do meu atendimento pessoal lá embaixo, onde as pessoas de fato estão precisando ser melhor atendidas. Sim, sem dúvida, porque afinal de contas, até você chegar lá na ressonância, tem muita coisa que vem antes. Pois é. E eu acho que De preferência, de preferência que eu chegue vivo na ressonância, né? Que eu esteja vivo para chegar lá. não, eu acho que isso é uma sacada muito importante é, quando você está falando. Muitas das vezes o escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e mesmo outras empresas, elas prestam demais atenção na qualidade técnica dos profissionais, que obviamente é o core do negócio, mas tem toda uma nuance ali de atendimento que muitas das vezes faz muito mais diferença no transcorrer do caminho para que o cliente ele perceba valor naquela qualidade do profissional, para chegar lá na ponta, que é a ressonância magnética, né? Você tem Sim. muita que é o tal do quando você está trabalhando em Service Design Thinking, né? Do Service Blueprint. Você tem que fazer toda a jornada do cliente para entender se está sendo bem Ah, sim. entregue ou não, né? Que é uma coisa que um escritório de advocacia, um departamento jurídico de uma empresa, quiçá ouviu falar. Assim, no blueprint de serviço que é um bom exemplo porque você acaba colocando, né, qual é a jornada do teu cliente e qual que é o teu bastidor para atender aquela jornada, né? Porque se você Exatamente. também só pensa numa experiência, como eu falei, se você só faz um aplicativo que encanta o cliente, mas o seu funcionário tá trabalhando em um monte de processo repetitivo, longas horas e sem gerar sem ver propósito naquilo, de novo a gente não está falando de transformação digital. É mais ou menos no seguinte sentido: se você consegue automatizar o contrato, mas a assinatura ainda é manual, ele fica esperando 6 meses, meu amigo, você não digitalizou nada. Não, não. Você fez é o batom digital, né? Tá bom, você resolveu o pedacinho aqui, mas tem toda uma outra parte para resolver também. Exatamente. Que acho que talvez seja um dos grandes,
uma das grandes dificuldades para os departamentos jurídicos enxergarem essa visão do todo. Bom, acho que aqui eu coloquei errado. Quer passar mais um? Depois a gente volta nele. É para quem já quiser ir embora, não, estou brincando. Não, pessoal, a gente fala muito de resiliência também, é um buzzword hoje em dia, né? Então, é um pouco de como que a gente tem que agora ir para o mais do antifrágil, né? A diferença do o resiliente é aquele cara que ele sofre a pressão e volta para o estado natural. E aí o mesmo autor do resiliente, ele falou, criou o antifrágil, que é, ok, eu recebi aquela pressão, eu aprendi com aquilo, não volto para o mesmo estado, eu volto melhor. Então, acho que a pandemia, em termos de transformação digital, ela vai exigir essa antifragilidade. Então, todas aquelas empresas que tiveram que ir às pressas para digital, para criar loja online, para ir para vender via WhatsApp, eles vão ter que tirar as lições disso, né? O que serviu, porque o mundo ele vai continuar em constante mudança, vai acelerar ainda mais, né? Então, o mundo ele deu esse pause, vamos chamar assim, mas as inovações vão continuar acontecendo, os modelos digitais, as novas empresas, as novas startups vão continuar aí, o mundo vai continuar sendo VUCA, né? As empresas vão ter que, as grandes corporações vão cada vez mais olhar para a forma como ela faz os seus orçamentos para projetos e observando que eu tenho que ter dinheiro para manter o que é core, mas eu também tenho que investir em pesquisa e desenvolvimento e inovação para poder ser um player no futuro aí, para me manter no mercado. A obsessão pelo consumidor é um mantra, né? Então você vai ter que aprender muito com empresas que encantam clientes como Amazon, como Uber, e dar experiências para o seu cliente tão boas quanto. Não importa se você está no varejo ou se você está no ramo de transporte, as pessoas vão te comparar com o Netflix, mesmo você sendo um escritório. A transformação digital ela anda em paralelo com a transformação da cultura das organizações, então isso é um desafio muito grande para quem já é incumbente, né, empresas mais estabelecidas. Quem começou agora já nasce nessa mentalidade, aí o desafio é manter, né, achar o mínimo burocrático possível, como a gente viu, e né, as empresas devem realizar esforços no momento pós-pandemia para não retroceder. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu de empoderar as pessoas, de liberar home office, não porque o home office é legal, porque isso aumenta a produtividade e deixa as pessoas mais felizes. Você tira as pessoas do trânsito, então, enfim, você ter mais descentralização de decisão, a gente não pode voltar para o momento pós-pandemia e voltar para trás e falar, não, agora vamos voltar para o normal. Né? Então, quais vão ser os aprendizados que a gente vai ter com isso? E seria realmente uma pena que tanto as empresas quanto os profissionais não levassem em conta esse tanto de aprendizado que a gente está tendo para voltar melhor. E acho que, André, acho que tenho dois comentários aqui. Eu acho que a primeira parte é: você sempre vai atingir um equilíbrio. Alguma coisa vai voltar a partir do momento que a gente voltar para o escritório, a gente vai ter um retorno de alguma coisa do que era da rotina anterior. Porém, sabemos bem que tem uma coisa chamada loop do hábito, né? Chegamos Uhum. já passamos de muito o tal dos 21 dias que o hábito ele é construído, né? Pelo que nem Ah, sim, eles falam no livro. por Paulo Coelho. Então, assim, querendo ou não, alguma coisa vai sair de novo nesse cenário. E essa vai sair de novo nesse novo cenário, né? É uma coisa que não que é o tal do incerto, né? A gente vive cada vez mais no tal do muvuca, né? Que é o mundo VUCA, a nova muvuca, e você vem e brotam concorrentes de todos os lados, né? Acho que um papo que a gente estava tendo quando a gente estava conversando a primeira vez é a quantidade de bancos digitais que apareceram no último ano e fintechs, né? Com a adoção do Pix, se você for ver, são 970 e algumas coisas, empresas que já entraram com pedido para se filiarem ao Pix do Banco Central. Para quem não sabe, o Pix do Banco Central é o pagamento instantâneo do Banco Central que vai começar em outubro desse ano, para que ele seja pagamento em real time 24/7. Vai acabar o TED e o DOC. Tá? Ah, piada interna.
Não, aqui isso vai mexer diretamente nas receitas dos bancos, né? Porque DocTed é tarifado. Então, Sem dúvida. mais um recado para que a geração de valor tem que vir de outras fontes agora. Hoje Exato. é, hoje é o Pix para banco. Vai acontecer. E nota, o interessante do Pix é que é uma inovação vinda do regulador, né? Não foi a gente que pensou, o mercado privado que pensou nisso. Então, provavelmente os reguladores vão inovar e vão exigir isso também dos seus regulados. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, o mercado está mudando demais. Há meses atrás, a gente falava de que era impossível, por exemplo, você assinar a escritura para comprar um imóvel por via digital era uma coisa impossível. Hoje em dia já é possível com certificado digital. O Pix é outro exemplo. Apareceu o Sandbox do Banco Central. Quando que a gente imaginava que no Brasil você ia construir um sandbox, que é um ambiente com menor nível de regulação para determinadas atividades? Quando você imaginaria que o Banco Central do Brasil proporia uma coisa dessas? Ah, Hoje, o Banco Central, eu acho que é um dos bancos centrais do mundo que mais apoia a inovação em fintech, principalmente. não, sem dúvida, mas acho que assim, isso denota o quanto está mudando, né? As coisas estão mudando, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo fazendo audiências digitais agora, a princípio durante o período da pandemia, mas a experiência de quando você conversa com os advogados de contencioso tem sido tão positivo que eu acho um tanto difícil voltar pro antigo, como você disse, ou ter alguma coisa que seja híbrida, alguma coisa. Vai precisar ser repensado. Uma série de coisas estão precisando ser repensadas. Não, assim, do ponto de vista híbrido, eu acredito, eu não quero ficar em home office todo santo dia. É hora que eu quero ir pro escritório, eu quero almoçar fora, eu quero pegar trânsito, ouvir música, sei lá. Mas não que eu também queira voltar. Em termos de home office, eu acredito muito no híbrido. Não, Bom, e aí para fechar, desculpa, vai lá, vai lá. não, eu ia falar, sem dúvida, né? Um meio termo será encontrado, isso é inevitável. Sim, com certeza. Aí para fechar, pessoal, eu não sou muito fã de frases clichê, não, mas essa é uma que eu acredito muito, assim, em termos de ferramenta, de transformação, que é assim, conheça as teorias, domine as técnicas, mas a gente está falando de gente. Então é pensar que tudo que você vai fazer vai impactar em pessoas. Então não coloque qualquer tipo de técnico ou tecnologia acima das pessoas, né? Porque no final do dia são elas que vão ajudar você a se transformar. Independente da técnica ou do framework ou do subset de tecnologias que você vai utilizar, são as pessoas que vão fazer a diferença no final, né? Então não trate tudo como um problema só técnico e mercantil, né? Tem as questões de questão pessoal das pessoas também para serem observadas. Sem dúvida. Não, eu gosto muito eu achei uma frase muito feliz que você trouxe, porque ela casa muito com o que a gente acredita que até na escola, tá? Por N motivos, acho que a primeira coisa é você tem que dar a teoria para as pessoas da parte de gestão, né? Você não pode trazer o bolinho pronto, né? Falar que é o funcionário 4.0, o advogado 4.0, o gestor 5.0, que agora tem um monte de numerozinho que tem sido criado no mercado. É, todo mundo tem que virar o próximo Mark Zuckerberg, né? Senão você é um fracasso. Tem que Exato, tomar cuidado. Todo exato. mundo agora tem que querer ser presidente da empresa. Exato. Não, e criar essa fórmula pronta, né? Que é a versão 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 da maneira de trabalhar. A grande sacada acho que é você conhecer todas as ferramentas que tem no mercado, aquilo que está disponível, e você construir como prestador de serviço ou como aquela pessoa que está dentro da empresa algo que seja aderente aquela realidade, né? Não tem uma forma, foi o que a gente Sim. escreveu, né? Não é uma fórmula de bolo isso daqui. Cada realidade tem a sua Não. realidade, né? E não dá para Você vai ter que pegar o que serve para o teu contexto, que funciona para você e vão ser felizes. exato, porque existem situações, existem
clientes, ou até vamos colocar assim, que eles têm um nível de maturidade X para conseguir administrar um nível tecnológico muito alto, muito robusto, enquanto existem outros que não têm ou não veem valor, né? Então você tem que estar preparado para uns e outros, né? A sua empresa, você como profissional tem que estar preparado para uns e outros. E, em especial, você tem que estar preparado também para restrição, restrição de budget, restrição de capital, restrição de capital humano, que Ah, sim, com certeza. que infelizmente não dá para falar que você tem que ser o advogado 8.0 com toda a tecnologia do mundo, porque em algumas circunstâncias o seu cliente não vai entender dessa forma, né? O seu cliente não vai ver valor nisso. E às vezes o ser o 5.0, 4.0, 8.0 é simplesmente você enviar um Excel ao invés de um Word, ou um e-mail como uma forma de escrever, que é o que você falou. Quando você coloca aqui, você está tocando uma outra alma humana, você tem que saber como passar para aquele teu cliente da maneira que ele está buscando a informação. Sim, respeitando o momento que ele está, enfim, é bem isso aí mesmo. Bom, pessoal, acho que terminamos por hoje. André, eu agradeço demais pela sua participação. Foi muito bom. A gente teve um pouquinho de dificuldade no começo, que o computador do André resolveu que era hora de quebrar, ele era hora de morrer. Amanhã você vai É, dar problema para a TI. isso que eu tenho dois. Cara, isso é impressionante, os dois resolveram. Vou comprar o terceiro agora, então agora eu vou deixar aqui. Amanhã vai ser dia de ligar para o TI. Sim, amanhã precisamos conversar. E, gente, a gente agradece demais por vocês. Pedimos desculpa de novo pela dificuldade no comecinho. É, realmente foi no momento. A gente teve que tentar consertar aqui. O André me passou a apresentação no último segundo, mas ficamos felizes com o resultado. A gente conseguiu entregar e acho que foi bacana para todo mundo. Ah, tá bom. Daniela Carnielli, fantástico. Muito obrigado, Dani. Paulinha também, muito bom. Bom, pessoal, E assim, de fato, quem conseguiu ficar até o final, muito obrigado. Acho que teve o problema mesmo, mas eu acho que vai ter a gravação, divulguem. Fiz com puta carinho, então brigadão Maurício, Renato também pela oportunidade. Eu espero que bombe esse vídeo no canal de vocês e tamo junto aí para outras oportunidades. muito obrigado, viu, André? Imagina, eu que agradeço, pessoal. Obrigadão, gente. Uma boa noite. Encerramos por Um grande aqui. abraço. Até Tchau, tchau. mais.